Ambientalista, educador, educadora ambiental, como você se identifica? A proposta do vídeo de hoje é esclarecer você um pouco sobre esses termos, sobre o que você sente a respeito disso, o que pensa, o que você quer fazer, o que você quer melhorar aí na sua vida profissional e na sua atuação nas questões ambientais, enquanto cidadão, enquanto ser humano. Então vamos conversar sobre isso aí. Primeira questão importante para a gente começar é falar sobre a nossa conexão com a natureza, enquanto ser humano. É muito evidente para mim, que sou da área, que estou sempre observando, que as pessoas, geralmente, elas têm, no mínimo, um pouco de simpatia pela questão da natureza, pela questão ambiental, cada um aí da sua forma, na sua área de atuação, mas lá no fundo, no coração, a pessoa sente que ela tem aquela conexão. E isso é super normal, porque isso faz parte da natureza humana. Quando nós vamos estudar aí a evolução da nossa espécie humana, quando a gente vai para a questão da filosofia, dos grandes mestres, da religião, nós sempre vamos encontrar uma grande conexão do ser humano com a natureza. É o que a gente pode chamar também de espiritualidade. É a nossa conexão com a vida que não tem fim. É a nossa conexão com o todo, que podemos chamar de Deus também, né? Então, isso faz parte da natureza humana. Algumas pessoas conseguem explicar, algumas tentam, algumas não entendem nada e deixam para lá, mas enfim, é importante a gente começar falando dessa nossa conexão natural. Ok, aí, por que isso hoje é tão complicado, é tão desafiador? Porque a gente vai também na história da humanidade para a gente compreender essas grandes mudanças da sociedade, do ser humano e das questões ambientais. E a gente sempre cai na questão do período aí da Revolução Industrial, que foi muito significativo para uma série de mudanças no planeta e principalmente para a questão ambiental. Tudo que a gente fala aí, tanto sobre degradação da natureza quanto dos movimentos ambientais, a gente pega o grande ponto de partida lá no período da Revolução Industrial. Mas por que isso? Existem alguns grandes motivos para isso. Primeiro, porque a gente passa a transformar a natureza de uma forma muito mais acelerada com a criação do motor. Esse motor, essas máquinas que existem desde então, elas precisam de fonte de energia que vai produzir poluição, que vai causar uma série de impactos, principalmente poluição do ar e alterações climáticas, né? Mas tem outra questão também. Foi no ano de 1804 que a população mundial ela aumentou além de 1 bilhão de pessoas. Foi o primeiro 1 bilhão aí da humanidade. Hoje, no ano de 2024, quando eu gravo esse vídeo, já somos mais de 8 bilhões, né? Então, assim, é pouquinho tempo, se a gente for olhar em termos de história da humanidade, para um aumento tão grande da população. E nós introduzimos na nossa cultura a cultura de consumismo. Então, assim, eu posso estar falando rápido aqui em poucos tópicos, mas não é pouca coisa, não. É muita coisa, é uma transformação muito grande da sociedade. Então, a relação que a gente passa a ter com a natureza, enquanto sociedade, enquanto cultura, ela se transforma demais, ela se transformou demais no nosso modo de vida, na nossa rotina do dia a dia, mas lá no fundo a gente não perdeu aquela conexão e isso é muito claro para mim. Então, nesse sentido, quanto mais a gente puder compreender esses termos, estudar, até para saber quais são as nossas escolhas, o que a gente quer, como que a gente quer atuar, então quanto mais a gente estudar, melhor. Então, veja bem, para dar continuidade aqui, falando o que tem de diferente e de comum em ser ambientalista e ser educador e educadora ambiental, a gente precisa entender o seguinte: essas duas funções, vamos dizer assim, elas podem ser feitas de maneira formal ou de maneira informal. Ou seja, você pode ter sua vida e suas atividades, sua profissão, que não tem nada a ver ou não tem muito a ver com as questões ambientais,
e você ter uma filosofia de vida, ter atitudes, ter comportamentos, ou de ambientalista, ou de educador ambiental, ou as duas coisas. Mas você pode escolher isso como profissão também, né? Então vamos falar aí uma coisa de cada vez, né? Uma pessoa que ela é ambientalista, ela tem aquela vontade ou aquelas ações de defender o meio ambiente. Então, o ambientalista, ele está mais ligado à questão política, à questão de gestão, à questão da organização do espaço, da organização dos processos. Agora, a educação ambiental, ela está diretamente ligada à transformação do ser. Educar é conhecer para mudar hábitos pautados naquele conhecimento e ter uma transformação pessoal e uma transformação do todo. Então, veja bem, no final das contas, uma coisa acaba se relacionando com a outra. Porque se a pessoa ela tem um projeto aí todo um projeto de gestão, é uma pessoa ambientalista, ela tem que usar a educação ambiental no processo dela. Porque são as pessoas que fazem as coisas, as pessoas que realizam o ser humano. Então a gente tem que trabalhar a transformação do ser humano. E quem trabalha a educação ambiental também tem que ter a ciência de que nós temos que nos educar, nós temos que educar o ser humano para a gente viver em sociedade, para a gente fazer parte dos processos também, né? Então são diferenças assim bem sutis, mas é muito importante a gente prestar atenção nisso, até porque cada pessoa tem um perfil, né? Então até para a gente ver qual que é o nosso perfil, qual que é o meu perfil, qual que é o seu perfil. Cada pessoa tem mais habilidades em determinadas áreas, né? Então tem pessoas que elas vão ter mais sucesso aí aprofundando a sua atuação enquanto educadores ambientais. Outras pessoas vão ser mais bem-sucedidas, vão contribuir melhor com o todo, atuando mais enquanto ambientalista. E para a gente concluir, é como eu falei com você pode usar essas suas características, esses seus ideais, essa sua filosofia de vida para o seu dia a dia, não só pode como deve, né? O meio ambiente pede, mas você pode trabalhar também, né? Ter uma profissão tanto ligada ao ambientalismo quanto à educação ambiental. Então isso aí vão ser funções, mas às vezes nome de cargos eles podem ser diferentes, mas a pessoa ocupando aquele determinado cargo ligado à área ambiental, seja numa ONG, numa empresa, numa instituição de ensino, ela tem que usar da educação ambiental ou usar do ambientalismo, né? Mesmo que o cargo não tenha aquele nome, mas pode fazer parte das suas funções. Mas no final das contas, desde que o mundo é mundo, o que é da nossa natureza humana e o que as pessoas que atuam nessa área, que têm afinidade com essa área, o que a gente quer, o que a gente busca? Equilíbrio ambiental, sustentabilidade ambiental, equilíbrio com o todo, saúde mental, saúde física, saúde espiritual e a saúde de cada ser humano e a saúde do todo. Pode parecer ter muita coisa, pode parecer ser complexo, né? Mas assim, tem que ter muito estudo, né? E é isso aí. Mas é tudo muito lindo, né? A natureza, a criação, ela é muito linda, ela é muito exuberante. E quanto mais a gente vai fazendo essa conexão com o todo, eu te garanto, mais feliz a gente vai sentindo. Eu falo porque essa é a minha experiência, é o que eu sinto, né? Então, eu te agradeço de estar aqui, faça inscrição no canal se ainda não é inscrito, se gostou, curte o vídeo e continua aqui comigo. Abraço, até mais!